Você, então, além de cantor e tal, também é professor. Você, como é que vem o seu método? Assim, você foi juntando pecinhas ou tem uma base inspirada no método de alguém? Como é que é? Tem um pouco do Speech Level Singing. Ah, legal. Como é o meu nome? Seth Riggs, que era professor do Michael Jackson. Uhum. E tem um pouco do que eu aprendi com todos os mestres ali, né? Com todos os professores que eu tive. Mas eu acho que o que eu lembro também, uma coisa que trouxe muito foi essa coisa da voz mista, assim. Eu lembro que quando eu achei esse mixed voice ali, foi uma busca muito legal, assim. Então, quando eu vi essa coisa da voz mista... Por que esse negócio da voz mista? Porque eu achava que tinha essa coisa da voz de peito, né? Que é a voz grave, que ela vibra no peito. Tinha essa coisa... Foi meio que como eu aprendi, tinha uma coisa meio assim, né? A gente já sabe que hoje não é... As coisas não são bem assim. Não, mas conta como foi a construção desse método, eu acho legal. E aí, quando eu vi que, tinha a voz de peito e a voz de cabeça, que era essa aqui levinha. E aí tinha essa voz de peito, que era a voz grave, que a gente conversava aqui. E aí eu percebi, eu vou cantar as coisas agudas, eu vou cantar... vou cantar um negócio mais agudo. Eu vou cantar... E a voz, ela... Quebrava. E aí, essa quebrinha, o que eu tentava fazer? Eu tentava... Tentava gritar pra chegar naquela ali. Ah, tá. E aí, essa conta nunca fechou muito, né? Porque eu falava, então todo mundo que canta agudo com potência é porque grita pra caramba, e aí é um berrão, e a voz de peito vai lá em cima, e, essa conta nunca fechou muito, sabe? Tá. Então eu comecei a perceber que existiam maneiras de você fazer as notas musicais mais agudas, né? Que não eram nem a voz de cabeça e também não eram aquele grito absurdo se esgoelando, né? E então essa busca me trouxe muito. Eu falei, cara, e o YouTube foi muito bom pra mim. Ah, é? É. Em que sentido? De aprender. Eu aprendi muito, cara. Eu lembro que... E hoje é engraçado, porque você aprendeu, não. Pensei que era o seu canal de YouTube, desculpe. Não. Também. Esse os vídeos que você foi... Que eu assisti. Eu sou um cara que aprendi muito com vídeos no YouTube. De canto. Que legal, cara. Olha e depois eu me tornei uma pessoa que ensina coisas no YouTube de canto também. Mas por isso que eu sempre acreditei. Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu estudava e tinha uma coisa de, por exemplo, uma coisa do redondo, né? Eu lembro que a posição da boca. Então você tinha que ter a boca, ela tinha que ser arredondada. Então se eu fosse subir pro agudo, eu tinha que subir sempre aqui, uma coisa mais... E aí eu tinha que cantar em português isso. Só que como é que eu ia cantar em português sem fazer isso aqui? Sem fazer esse movimento lateral? Ou em qualquer língua, né? Porque a gente tem, né? Nas articulações a gente tem essa abertura lateral. E aí, eu via vídeos no YouTube onde os caras cantavam e ensinavam que o sorriso era super bom, que se você abrisse a boca pro lado, que se você abrisse isso aqui, você abria os pilares faríngeos, dava brilho pra voz. Eram vídeos gringos na época, mais ou menos 2006, 2007. Não tinha muito vídeo de professor brasileiro nessa época. Então eu via os gringos falando, eles falavam, você tem que fazer... Contradizendo até o do professor da faculdade. Contradizendo. O que faz sentido, não por ele ser um professor ruim, ele era um ótimo professor, inclusive, aprendi muito com ele, mas pelo fato de que ele tinha uma formação do erudito. Ah, tá. Por uma questão de que na época não tinham muitos professores de canto formados em canto popular na época. Até 2000 e pouco. Então, os professores que tinham cadeiras em universidades eram professores que vinham muito do estudo do canto erudito. Se eu não me engano, o primeiro curso de música popular no Brasil é da Unicamp, acho que é 1980 e pouco. Sim, então é muito novo, é muito recente. E aí, quando eu comecei a ver que esse negócio eu consigo fazer uma voz que ela não precisa ser tão gritada, ela pode ser mais suave, ela pode me machucar menos. Ou melhor, que ela pode soar gritada. Porque é legal que ela soe gritada. Sim, mas tem o controle também. Tem o controle, exatamente. Como se fosse uma palheta mesmo de alternativas. Nenhuma nem outra, as duas. Quando precisa isso, quando precisa aquilo. Exatamente. E na música brasileira, a gente tem muitos cantores tipo o Ney, né? O Ney Matogrosso, que utilizam, né, essa voz mista. Mas a voz dele é aguda, a voz de peito sobe alto. Sim, também. Mas ele também mistura muito. Ele tem essa leveza lá desde baixo. Que é o que a gente estava conversando da coisa da voz falada, né? O quanto que também a voz falada também nos... Por exemplo, o André. Tô engatando a falar aqui. Você vai falando. Cara, mas é pra você falar mesmo. A motinho. Por exemplo, o André. Se você não... Você ainda tá no prazo de garantia. Se você não falar, a gente troca. Você
Aqui pra isso, cara. Pode falar o quanto você quiser. Por exemplo, o André Matos. O André Matos, muita gente fala, tem essa coisa, né? Mas o André Matos, ele é um tenor ou contratenor. Aí, falando dos cantores da sua banda, fala deles. Vai fundo, cara. São todos... Porque eu acho que todos eles são... Não é porque eu tô aqui, assim. Aliás, isso é uma coisa eles. que você faz muito bem. Os reacts que você faz... pegando as suas impressões de cantores, é uma das coisas também que gerou notoriedade pra você, certo? Sim, também. Então manda ver, meu. React geral aí. Eu Vou acho até cantar um Raul Seixas pra você fazer o react. React. Eu já fiz do Raul, já. Mesmo? Do próprio Raul? Do próprio Raul. Raul. Legal. E o André, por exemplo, eu vi um vídeo dele, um vídeo, assim, bem antigo... Tava com uma camisa do Brasil, não sei que programa que era, algum programa de TV, assim, antigo. E ele tava cantando, acho que Time. E é uma leveza é uma doçura, a leveza dele cantando violão e voz. E também dele falando. Também do jeito dele falar. Verdade. Porque ele não falava, por exemplo, aqui, né? Então eu tô falando aqui, de repente eu vou cantar e tô cantando aqui. Ele já falava aqui. Ele já falava muito nesse lugar, assim. Pelo menos nessa entrevista... é verdade. Tinha uma voz bem... Então, assim, muita gente acha que isso é só uma condição congênita. É só uma condição genética. É só uma condição biológica. E também mas não só. É o hábito, você diz? É o hábito, é a cultura, é a personalidade. Sim. Então, por exemplo, uma personalidade de uma pessoa que quer ser mais imponente, né? Principalmente essa coisa do macho, né? Quer ser machão, conversar. Ele vai falar, e aí, mano, beleza? Como é que você tá? Tranquilo? Opa, putz, colei lá no rolê, tava várias minas lá. Então, essa voz aqui é uma voz que dificilmente vai ser uma voz que vai ir pro agudo bem, né? Porque ela é uma voz que ela tá presa aqui embaixo. Então não adianta, o cara às vezes vai fazer... Eu tenho dificuldade de fazer essa voz aí, até achei que eu tinha problemas com a minha masculinidade. Que bom, cara, que bom. Mas eu queria que você me ensinasse, pô, que tem rolê que não me respeitam. Essa voz me salvaria. Cara, por exemplo, eu falo sua voz, a galera não me respeita também. Então vai lá. Então, é mais profundo. Mas segue aí. Mas assim, essa coisa da voz falada, né? Então a pessoa, ela tem... Por exemplo, se eu falar com você do jeito mais correto possível, ia ser com menos brilho, eu ia tirar o brilho da minha voz e eu ia trazer minha voz para uma ressonância mais alta. Porque quando eu falo dessa forma, eu tô preservando ao máximo a minha laringe. Porque eu não preciso falar com uma voz cheia de brilho. O que acontece, ó? Será que dá pra ver o fundo da minha boca aqui? Dá. Dá pra ver, sim. Ó. Tá bem fundo mesmo. Então, olha como eu levanto o fundo do céu da minha boca, ó. Pera aí, que eu vou pegar o meu... Quando eu bocejo, eu levanto o fundo do céu da boca, ó. Certo. Quando acontece isso, quanto mais eu levanto o fundo do céu da boca, que é o chamado palato mole, quando eu levanto lá atrás, eu tô tirando o tubinho da faringe, que é aqui de trás, o tubinho, que é o tubinho que entra aqui em cima do nariz e vai até lá embaixo, a chegada da laringe, e eu tô tirando esse tubo e tô deixando esse espaço abrir. Quando eu deixo esse espaço abrir, o que acontece com o som? Ele perde brilho. Ele tem menos brilho. Tem a ver com cobertura? Cobertura é exatamente a elevação do palato mole. Então era exatamente o que eu ia te perguntar. Exatamente. Quando o meu professor Alírio Neto, ele que me ensinou isso. Quando ele fala assim, né? Às vezes ele falava assim pra mim, põe cobertura, não é o sorvete. e é isso, né? É você pôr ali atrás. É você tirar esse palato, você não deixar ele descer tanto, você deixar ele levantar. Então quando ele levanta, a gente fica com essa voz mais abobada. Só que essa voz mais abobada, a gente nem sempre vai querer ela. Às vezes a gente vai querer uma voz que tem um pouco mais de brilho. Sim. Então o jogo é eterno entre abaixar isso aqui, que vai trazer um som mais, vai trazer um som mais nasal, mais metálico, né? O que você abaixou agora? Abaixei o palato. E levantei a língua. Quer ver? Fala twang. 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 Bem americano, twang.
Twang. Esse som, ele é um som que vai ter palato baixo. Não tem cobertura aí. Ah, mas pra cá. Exatamente. E quando o americano fala... O americano usa muito essa sonoridade. Né? Essa sonoridade, ele fala assim, Sim, então. fala dessa forma. Ele baixa, então, o plano. Assim como os britânicos usam mais Já equilíbrio. a cobertura, né? Eles cobrem mais a voz. Ah, sim, porque sobe o palato mole. Exatamente. Só que não a tal ponto de ficar bobado demais, entendeu? Ah, sim. Então, voltando à coisa do André, a gente vê que o André, ele tinha Sim. uma leveza nas pregas vocais, então ele não tinha uma fonação muito dura, as pregas vocais lá embaixo, elas não estavam tão firmes juntinhas, né? Elas estavam mais soltinhas. Ah. E além disso, ele cantava com pouco. Ele cantava com um controle muito bom de quando fechar e quando abrir a faringe. Quando fechar e quando abrir a faringe. O que sabia quando dava brilho. Cara, é muito louco. A região de passagem, galera. O que ajuda muito na região de passagem é você, antes da região que está vindo uma nota mais aguda, você pensar em suavizar. Porque se você tá chegando no mais agudo e começa a pesar muito, aí nesse momento que você vai chegar no agudo, inclusive machuca, ele vai ter a quebra. Agora, se você suaviza antes disso, ele vai suavizando a um certo ponto onde você vai conseguir fazer essa transição sem a quebra. Então, acho que é tem muito a ver com a sua personalidade também. Não só com a genética.